Esse é o canal Conhecendo a Bíblia e nós vamos dar sequência à série Milagres de Jesus. Se você gosta desse tema, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações e dê um like se você gostar do assunto. E compartilhe esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas e que a palavra de Jesus seja expandida por meio dos nossos vídeos, tá bom? Então hoje nós vamos fazer a leitura no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 até o versículo 29. Nós vamos falar sobre a cura de um jovem possesso. O que? Possessão na Bíblia? Sim, vamos falar sobre a história de um jovem possesso. Existem histórias que falam sobre pessoas possessas na Bíblia, sim, várias, tá? E hoje nós vamos falar sobre esse jovem, né? Então vamos à leitura, que também pode ser encontrada em Mateus 17, 14 e 21 e Lucas 9, 37 e 43 vai estar falando desse mesmo assunto, tá? Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-lhe meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então eu particularmente acho essa passagem muito interessante em vários momentos dela. Desde o princípio dela eu já acho que ela traz uma reflexão interessante para nós. Primeiro, no versículo 14 diz assim, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Os escribas discutiam com quem? Né? Com os discípulos de Jesus. E aqui fala que existia uma multidão cercando, assistindo aquela discussão. A gente não sabe se é uma discussão de ideias ou se é uma discussão acalorada, né? Onde os discípulos defendiam a divindade de Jesus e com certeza aqui os escribas não aceitavam isso, né? E logo toda a multidão ao ver Jesus, está no versículo 15, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Pessoal, isso aqui é o motivo de os escribas, dos fariseus não gostarem de Jesus. Eles acreditavam que Jesus estava tomando o lugar dele, que quando Jesus chegava as pessoas se dirigiam a ele. O que eles não compreendiam é que Jesus era aquele de quem eles vinham falando desde o princípio, era o Cristo prometido por Deus, em que as profecias falavam sobre ele. Eles não conseguiam perceber isso. Os discípulos sabiam disso, mais ou menos, porque a gente pode ver aqui na Bíblia, a Bíblia nos ensina que depois da morte e ressurreição de Cristo, é que isso se consolidou
no coração dos discípulos. Aí eles tiveram uma verdadeira compreensão de que Cristo realmente é o Filho de Deus, né? Então se interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Gente, que não dá uma pontinha de curiosidade de saber o que é que eles estavam discutindo? Provavelmente, a gente vai ver aqui no 17, ó, e um dentre a multidão respondeu. Então Jesus perguntou: o que é que discutis? E o homem responde aqui: mestre, trouxe o meu filho possesso de espírito imundo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Provavelmente eles estavam discutindo sobre isso, sobre eles poderem tirar aquele demônio em nome de Jesus, né? Que Jesus disse que em meu nome fareis grandes coisas maiores do que essas, né? Então os discípulos não conseguiram tirar, mas os escribas também não, tanto que o menino ainda continuava endemoniado. Então eu acredito que a discussão seria nesse sentido aí. E Jesus não estava ali. A Bíblia relata aqui que Jesus chegou, né? Jesus veio e perguntou o que é que eles estavam discutindo ali, né? Então Jesus chegou depois. Isso significa que Jesus veio em prol dos seus discípulos, ele veio apoiar, tirar os discípulos daquela situação ruim, né? Então Jesus lhes disse: ó não, estava no 17, né? E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri dos dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Né? Até quando? Quer dizer, Jesus disse a eles que estava dando poder para eles fazerem aquelas coisas. Mas eles não criam piamente naquilo. Só que aqui nessa passagem não se tratava da fé deles, porque lá no final a gente vai ver que Jesus fala que aquela casta era uma casta difícil, eram demônios mais fortes que precisavam fazer orações e jejuns para que eles pudessem ser expelidos, né? Então não era culpa dos discípulos, teria que ser feito um trabalho, pedir a Deus, para Deus libertar tal, né? Até quando vos sofrereis? E pediu para trazê-lo, né? Ó, trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, quem viu? O rapaz, né? Quando o rapaz viu, o espírito imediatamente agitou-o com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. A gente pode até assim conjecturar, se dar uma pensadinha em que o rapaz até poderia pedir para Cristo ter misericórdia dele. Mas assim que o rapaz olha para ele, o demônio já se apodera dele, joga ele no chão e ele começa a revirar e tal. E Jesus não faz nada imediatamente. Jesus pergunta para o pai do menino: há quanto tempo isso se sucede? Está no versículo 21. Tá? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Então, o que ele estava falando assim? Olha, desde pequeno, pensa na vida desse pai, dessa mãe, dessa família, tentando ajudar esse menino, levando para lá e para cá e não tendo sossego, né? Porque se um demônio pega o teu filho, joga no fogo, joga na água e quer matar ele, você vai ficar 24 horas por dia apreensivo, cuidando para nada acontecer com ele. Talvez até revezando com alguma pessoa para que esse menino não fique sozinho. Mas aí você pensa, de um menino para chegar na juventude até ser um jovem, quanto tempo essa pessoa ficou endemoniada com esse demônio fazendo essas coisas para ela, né? Que tristeza para aquele pai. Então Jesus responde para ele assim: se podes, tudo é possível ao que crer, né? E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então, ao mesmo tempo que o homem disse, eu creio, ele disse para Jesus também, mas se existe em mim um resquício de falta de fé, se há alguma coisa em mim coloca em dúvida, em xeque o teu poder para realizar isso, me ajude a tirar, me ajude.
Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu sou mesmo fraco e falho, mas o Senhor não é. Eu creio que o Senhor pode me ajudar e eu te peço que o Senhor esteja me ajudando nesse momento, né? Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Né? A gente vê aqui em algumas passagens da Bíblia que demônios saíam do corpo de uma pessoa quando eram expulsos e voltavam com mais, né? Traziam companheiros e invadiam de novo aquele corpo, quer dizer, ele estava endemoniado, era liberto e de repente vinha mais um monte de demônio e ele ficava pior ainda do que ele já estava antes. E aqui a ordem de Jesus é específica: sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Quer dizer, Jesus tirou a possibilidade do demônio voltar para aquele rapaz lá, né? Então ele não poderia mais voltar a entrar naquele rapaz. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu, né? Ele não estava morto. Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então Jesus fez esse milagre, né? As pessoas acharam que o menino estava morto, ele não estava, né? Ele estava vivo. Jesus mostrou isso depois para eles. E quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, como é que Jesus tirou, se essa casta precisava ser retirada por meio de jejum e oração? Então vamos pensar. Quem é Jesus? É Deus. Quando você jejua e ora, você ora para quem? Para Deus. Então esse demônio teve a infelicidade de cruzar com Deus. Deus não precisa orar e jejuar para realizar os seus milagres. Ele é o dono de tudo, ele tem todo o poder é dele. E ele retirou esse espírito e ainda o proibiu de voltar, que era uma coisa que acontecia corriqueiramente lá naquele tempo, tá? Então tem uma parte bem interessante aqui que eu queria falar sobre ela, que fala sobre o menino estar possesso desde a infância, né? E a gente pode pensar assim, desde a infância, mas uma criança possessa, mas pode isso? Sim, pode, né, pessoal? Depende de onde essa criança convivia, com quem, o que ela fazia, né? A gente não sabe, Deus tem os mistérios deles. Também pode entrar no mérito de que Deus queria que isso acontecesse para ele fazer esse milagre, para ficar aqui, para a gente saber que Satanás não tem poder sobre o poder de Deus, que o poder todo emana de Deus. Deus é o soberano, Deus é o todo-poderoso, ele é o criador, até mesmo de Satanás. Foi Deus quem criou, ele era um anjo, né? Que se rebelou e depois caiu. Se você passa por algum problema que você acredita não ter solução, pessoal, olha só essa história, né? Cura, libertação, fé, né? Aqui vai muito da fé. Mas Jesus está ao alcance de todos. Quando os discípulos precisaram dele, ele estava ali, né? Quando os discípulos disseram, nós não pudemos fazer, mas eu posso. Confie em mim, ora para mim, jejuem, orem, procurem. Eu vou estar aqui auxiliando vocês e resolvendo todos os seus problemas. Nós cremos no Deus do impossível e eu espero que esse Deus alcance você onde você estiver e resolva qualquer tipo de problema que você tiver. Nós não podemos esquecer que Deus é Deus, tudo está debaixo dos seus planos e da sua vontade, mas ele pede que a gente peça, ele ordena que a gente peça, né? Então vamos pedir, Deus sempre vai fazer o melhor nas nossas vidas, e é com essa certeza que eu me despeço, pedindo que vocês tenham fé e que coloquem os seus problemas, a sua vida, nas mãos daquele que pode resolver tudo. Até o próximo vídeo, tchau!